Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br, dois espaços nas redes sociais para você buscar autoconhecimento e dicas para a prática da autocura. Eu estou oferecendo conteúdos que eu tenho usado para me curar, para me tratar. Quem acompanha a minha história sabe que eu já tive algumas crises de depressão e que eu uso recursos da medicina alopática, né, a medicina científica, e com, conciliando recursos naturais, terapias integrativas, como magnetismo, reiki, florais, o próprio tarô é um instrumento para o autoconhecimento, tecnologia da luz, acupuntura. Nós temos hoje um arsenal de técnicas, de instrumentos que nos foram disponibilizados, eu acredito, pela consciência divina, pelo amor divino, para nos ajudar a nos reequilibrar. Porque toda doença, como eu já disse em outros vídeos, se você gosta aqui dos conteúdos do canal, você já deve ter ouvido em algumas falas minhas que todas doenças surgem de um desequilíbrio. E desequilíbrio de quê? Que desequilíbrio é esse? O que está lá por trás desse desequilíbrio? Segundo alguns estudiosos dessa área da cura, que implica em você conhecer os conteúdos simbólicos e espirituais de nossas enfermidades, eles afirmam que todas as razões, todas as causas primeiras ou primárias das nossas doenças são causas relacionadas ao nosso caráter. Entre o lado, a luta que existe dentro de nós, entre o lado escuro e o lado claro da força. Eu até brinquei com um vídeo pequeno agora sobre aqueles filmes de Star Wars, a saga, né? Que vai tendo vários filmes, parece que tem 9 filmes que mostram Guerra nas Estrelas. Como acontece nas estrelas, né, no espaço, a luta entre o lado claro, no filme eles usam esses termos, o lado claro e o lado escuro da força, que a gente poderia dar o nome entre a nossa sombra e a nossa luz, entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. A sombra, ou o que a gente pode chamar de lado escuro da força, é aquilo que existe em nós e que nós desconhecemos. E que pode ser, quando a gente começa a olhar, assustador. Por que eu digo que é assustador? Porque eu venho entrando nesse lado, eu venho caminhando nesta caverna interior, né, na minha caverna interior, para conhecer esses recantos. Porque ao mesmo tempo que são espaços desconhecidos, são espaços esplendorosos que pode, se a gente conhecer, se a gente reconhecer e aprender a purificá-los, limpá-los, transformá-los, pode não. É um meio da nossa ampliação da nossa consciência. Ampliar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, como muitas vezes a gente ouve nas palestras espiritualistas, né? Quando a gente vai a um centro espírita, quando a gente vai a um espaço de autoconhecimento, como a Sociedade Teosófica, por exemplo, que eu já frequentei, eles falam da expansão da consciência. E o que seria essa expansão da consciência? É colocar mais luz na sua consciência, colocar mais luz onde existe a sombra. Então a sombra e a luz estão realmente em guerra, né? Como em Star Wars, dentro e fora de nós. O mundo ao nosso redor, na verdade, é a expressão do nosso mundo interior. A sombra que a gente projeta no mundo, aquilo que nos assusta no mundo, eu já disse aqui algumas vezes que eu percebo eu já tenho muita consciência sobre isso. Quando eu projeto algo no mundo, quando eu vejo a dor, quando eu vejo a tristeza, quando eu vejo a violência, eu estou vendo e isso toca em meu coração, ou seja, eu me sinto angustiada, eu me sinto mal, porque ver todos nós podemos ver. Mas uma coisa é você enxergar tudo isso e se sentir mexida, se sentir angustiada com isso, ferida, com medo, ressoando medo. É porque você tem tudo isso dentro de você de uma maneira latente. Você não quer mais.
Você não quer mais, mas você ressoa com esse mundo lá fora. É isso que o Jung, discípulo de Freud, chama de projeção. A gente projeta no mundo lá fora todas as nossas dificuldades. E aí a gente fica lutando, querendo mudar o mundo lá fora, ao invés de fazer um movimento, de mudar o mundo interno, de entrar na nossa caverna interior, reconhecer esses lugares que geralmente estão relacionados ao quê? Ao egoísmo. A um olhar sobre a vida de uma maneira muito autocentrada, onde eu, por exemplo, só penso em mim, só penso nos seus problemas, nos meus problemas, só penso na minha ambição, só penso naquilo que eu desejo possuir, em detrimento do bem-estar ou do mal-estar das pessoas, inclusive das pessoas que eu digo que eu amo. Muitas vezes eu nem percebo, eu nem sou capaz de escutar de verdade as pessoas que eu amo, porque eu estou tão envolvida na minha sombra, nesses conteúdos internos que ressoam, né, com o mundo externo, com a sombra, com outros conteúdos externos, porque quando a gente ressoa no egoísmo, a gente vai atrair o quê? Pessoas egoístas para junto da gente. Então, se você está olhando ao seu redor e você está vendo muitas dificuldades nas pessoas que estão ao seu redor, é porque você também está com essas dificuldades. Elas podem não estar se manifestando agora, mas elas estão aí dentro de você e você não percebe. Um exemplo muito comum, eu vejo as pessoas falarem sobre a inveja. Olha, você tem que se proteger, tem até os amuletos que funcionam, muitos deles, né? Você tem que se proteger, você tem que pegar uma figa, você tem que rezar, certo? É importante a gente se proteger, mas a cura verdadeira é quando a gente consegue olhar para essa inveja interna, ou seja, de como a gente se sente em relação ao que o outro tem, o que o outro conquista, o que o outro faz. Então, se a gente se sente feliz com essas conquistas, com essas realizações, eu estou bem. Mas se eu me sinto de alguma forma incomodada ou incomodado com a realização de qualquer pessoa, isso é inveja. Esse incômodo é que geralmente é um sentimento de assim, desvalor consigo mesmo. Fulano conseguiu, por que, que eu não consigo? E às vezes até as pessoas se queixam. Por que, que eu não consigo? Fulano tem tudo e a minha vida é muito. Só é um desastre atrás do outro, só é confusão, só é conflito. Isso porque o lado da sombra em você está atuando e você não reconhece. E para você transformar esse lado, você vai ter que entrar, se mergulhar, fazer um mergulho, mergulhos interiores, através da meditação, através da psicoterapia, através de florais. Os meios são os mais variados. A generosidade divina, o amor divino, ele é muito generoso, ou seja, a luz está aí, disponível para mim e disponível para vocês. E aí depende de nós. Eu quero cultivar esse lado claro em mim. Eu quero ampliar a consciência sobre o meu modo de ser, sobre o meu egoísmo, sobre a minha inveja, sobre as minhas dificuldades em relação ao outro, sobre a minha impaciência, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma gera ruído e atrapalha a minha vida. Eu quero ver isso para transformar ou eu quero que a vida se transforme por ela mesma? Eu até falei um pouquinho isso no vídeo de ontem. Você que acompanha o meu canal, você vai ter sempre esse espaço de reflexão cotidiana, que é assim, esse é o objetivo aqui do programa diário, né? É um programa diário onde a gente para pensar na vida de uma maneira mais ampliada, trazendo luz, eu venho colocando luz na minha vida. Eu venho enfrentando a minha sombra para poder eu viver com mais clareza. E aí ter mais assertividade, saber o que realmente eu quero, o que realmente me faz feliz. Dizer aos outros também o que eu quero, né? Porque é muito importante. Quanto maior a nossa clareza sobre a nossa vida, sobre o nosso poder, sobre as nossas escolhas, ou seja, quanto mais eu cultivar a clareza, mais eu vou me expandir. Vai ser uma expansão espontânea, natural,
Porque eu vou estar cultivando isso. Eu vou estar olhando cotidianamente como é a minha reação diante dos desafios da vida. E os desafios que eu falo não são coisas extraordinárias. Na verdade, o nosso cotidiano, que a gente chama de ordinário, comum, é, na verdade, o extraordinário. É a oportunidade diária da gente poder olhar diferente para o que nós vivemos ontem e estamos vivendo hoje. Olhar diferente para os seus familiares, para aqueles que você convive. Olhar diferente, ou seja, para eles e para você, né? Eu estou falando dessa relação. Fazer uma leitura mais ampliada sobre velhas leituras, onde você muitas vezes se colocou como uma vítima. Começar a olhar que você, se você está aí, uma parte da responsabilidade sobre tudo que acontece também é sua. Ninguém faz do outro o que o outro tem esse poder assim exacerbado de fazer da gente o que a gente não quer. Tem uma permissão nossa. Então, nós fazemos com o outro também tem uma permissão dele. Existe 50% aí em todo relacionamento, em toda situação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não existe bem essa vítima completa. Mesmo a vítima, ela se expôs àquela situação. Ela não tomou o cuidado divino. A gente não pode culpar a vítima, não. Mas a gente precisa sair desse lugar. Não é dizer a condenar a vítima, não. Não querendo dizer isso, não. Não me interpretem mal. É assim, não se colocar nesse lugar. Assumir a sua parte, seja da distração, seja do descuido, seja da falta de cultivo da clareza na sua vida. Então a vida ela fica nessa obscuridade, nessa confusão. Ora você consegue coisas, ora você perde o que você conseguiu. Ora você está bem com a sua família, ora daqui a pouco você está completamente agoniado, angustiado, querendo fugir. Por quê? Porque a clareza, o lado claro da força, implica uma dedicação cotidiana para a autorrevisão, para o autoconhecimento, para corrigir pensamentos, para corrigir emoções, sentimentos, para corrigir ações. À medida que eu vou tomando conhecimento, tomando consciência das minhas emoções, nós temos vídeos aí que eu falo sobre as emoções, sobre os sentimentos. Todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, eles podem ajudar você a entender um pedacinho da sua história. Um pedacinho de como você pode ampliar essa força e essa clareza, como esse sol aqui que está me iluminando, que está iluminando o meu rosto. Né? Se você olhar agora para o meu rosto, ele está todo iluminado com esse sol. Esse sol, ele faz o mesmo efeito quando nós começamos a olhar para a sombra. Veja, tem uma parte minha escura e uma parte minha clara. À medida que eu vou me expondo mais ao sol, que eu vou me colocando na clareza, mais eu vou ganhando luz. E essa luz me ajuda a ver o mundo e a vida com outros olhos. E reconhecer, inclusive, as minhas qualidades. Reconhecer a minha força, reconhecer a minha generosidade, reconhecer a minha capacidade de ter compaixão comigo e com vocês. E você aí começa a agir a partir dessa consciência nova, que inclui compaixão, amor, clareza, discernimento, paciência. Então, tudo é uma questão de você cultivar, colocar mais luz na sua vida, clarear a sua vida, trazer a luz para a sua vida, assim como eu deixo esse sol iluminar o meu corpo físico. Então, que possamos aqui no canal, juntos, transitar entre o reconhecimento da sombra, olhar para a sombra, ver o que é que tem nessa sombra e deixar que a sombra se ilumine e você possa expandir a sua consciência. Então, para expandir a nossa consciência, eu preciso olhar diretamente para essa guerra entre o lado escuro da força e o lado claro da força e me posicionar do lado claro, trazendo luz para o lado escuro. Então eu agradeço a vocês que estão comigo, porque quem está aqui no canal já está fazendo isso, já decidiu trazer luz para a sua vida, ou seja, escolher cultivar a luz na sua vida. E por isso
nós vamos somando força. Eu me sinto fortalecida com quem está aqui no canal, com quem comenta, com quem dá seu like. Então, dê seu like, comente, fortaleça essa decisão junto comigo. E se você quer se inscrever no canal e não sabe, aí embaixo tem como você se inscrever. Só é apertar aí, inscrever-se. E acionar o sininho para você receber as notificações quando a gente coloca os nossos vídeos diários. Esse canal vem crescendo e com esse crescimento vem se fortalecendo essa corrente da luz, do amor, da paz, da harmonia e da união. Então, um beijo grande, fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.